Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém. Quando estiver frente ao mar. Se abre em 2 Reis, capítulo 5. E não poder atravessar. Chame esse homem com fé. Certo? Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. E a presente fará. Deus vai me atravessar. Eu ia botar tu pra pregar, Mateus, hoje, ó, aí. Tava pensando lá em casa, só tinha tu pra louvar. Aí depois ela disse que eu podia dar pro deputado Monique. Não queria aqui auxiliar Adão. Mas aí tu já tinha subido, ó. Falou atrasado. Segunda Reis, capítulo 5. Todos abriram? Amém. Não abriu? Abriu? Nós vamos falar de um comandante, lógico, né? Naamã. 2 Reis, capítulo 5. Vamos falar sobre a cura da lepra de Naamã. Eu sei que tinha faltado no Egito. Vamos falar de um comandante de guerra. Porém, tinha uma batalha que ele não conseguia vencer, que era a batalha contra a enfermidade. E para ele vencer essa guerra, ele precisou de recurso a qual ele não tinha. Porque ele tinha armas, tinha homens subordinados a ele, tinha conhecimento, tinha estratégia, né? Era um lutador. Porém, contra esse adversário, ele não tinha armas para lutar contra ele. Se não tinha como lutar, não tinha como combater e derrotá-lo, né? Simbolicamente, trazendo para nós fisicamente, quando nós estamos na luta, na dificuldade, seja lá qual for a área, principalmente na enfermidade, o nosso recurso, a nossa arma, quem é? Jesus. Nós recorre logo a Ele, né? Antigamente, sentia uma dor, aí tomava Doril, né? Apratul, Dorflex. Hoje não, nós coloca a mão, ora e repreende em nome de Jesus e vai embora. Amém. Né? Os pessoal antigos aqui tinham uma farmácia em casa, né? Todo mundo tinha uma farmácia. Quem lembra dos potinhos? Esse pote de sorvete antigo. Legal os costumes, né? Rico compra o sorvete. Tem aqueles potes, né? Os tapoezinhos, né? Como o sorvete, joga no lixo. Certo? O pobre tem nem perigo. O pobre não, uma pessoa mais humilde, né? Em termo financeiro. Comprar 10 sorvetes, pode ir na casa lá, que tem 10 mantimentos. Tem nem perigo de jogar fora. Se comprar um balde de tinta, quando terminar lá o balde, fica com um balde. O rico joga fora. É sério. E quando é alguém que trabalha aqui, tipo assim, algum pedreiro por aqui, servente que vai trabalhar na obra, ganha, traz o balde de lá. Não tem cara atrás da obra. Não é não. Nazaré, não é? Nazaré ficou mais baixo. Costume, né, Nazaré, falar lá. Alexandre. Presbítero Alexandre. Então nós vamos falar de um comandante. E eu estava meditando nessa passagem.
Aqui foi quebrado na vida dele alguns, como eu posso classificar? Foi quebrado na vida dele um orgulho. Que, logicamente, quem é uma autoridade, principalmente como ele, né, você vê que a maioria, não são todos, não estou generalizando, mas a maioria das autoridades são o quê? Poderosos, né? Cabeça autoritário, né? A maioria, não são todos. Com ele não era diferente, né? Nós vamos ler na Bíblia aqui, que você vai ver o autoritarismo dele, assim, não é nem arrogância, como é que você pode dizer assim? Ah, eu sou tal, blá, mas aí esse orgulho dele teve que ser quebrado e foi quebrado. Você vai ver lá no final do texto que foi quebrado. Porque Jesus, né? Com Jesus não tem coração duro, né? Amém? Amém. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 5. Que diz assim, ó, o esboço diz assim, ó, Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, ou seja, era um grande homem diante do senhor dele, do rei dele, né? Senhor com S minúsculo, que é o homem da terra, que era a quem ele era subordinado. E de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria. Preste atenção agora no 2. Preste bem atenção. O que ele fez no versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram o quê? Olha aqui para mim. Pode ser que alguém não saiba ou alguém não lembra. Cativo. O que é cativo? Preso. Amém? Amém. Em outras palavras, sequestrar a menina, levar a menina escrava. Quem me entende? Glória a Deus. Vamos ler o 2. Estou explicando para você entender o restante. Vamos ler de novo o 2. Saíram tropas da Síria, ou seja, saíram ele e soldados, né, com ele. E da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da sua mulher, da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu particularmente, falando de mim, se alguém já passou por isso alguma vez, se inclua junto comigo. Eu aqui nesse versículo 2 e no 3 aqui, lá na frente a gente vai ver. Eu aprendi muito e tenho que aprender muito nesse personagem dessa menina. Você vai ver o que ela faz. O que ele fez com ela? Levou ela cativa, presa. Por que eu disse escrava? Porque ele levou, sequestrou, e ela foi ser o que na casa dele? Empregada. Que empregada hoje, antigamente era chamado de escravo. Ou escrava, no caso dela, né? É tanto que ela fala, se a minha senhora, então ela conversa com a senhora dele, né? Ou com a senhora dela, né? Se ele levou ela cativo, ela foi de livre e espontânea vontade? Ela foi obrigada. Isso. Se ela foi obrigada, ela não gostou, né? Foi obrigada, foi à força. E além de ser sequestrada, quando chega lá para onde ela foi, ainda foi ser empregada. Agora vamos ler o 3. Aprendi muito na vida dessa menina aqui, ainda tenho que aprender. O 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor, que é o patrão dela, né? Estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. O 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim
E assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ou seja, ela era serva de Deus, né? Porque ela era da terra de Israel. Vamos ler o 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de lepra, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. 10 vestes festivais. É isso mesmo? É. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia logo: em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha que também não Jesus. O rei de Naamã, ele contou a história, né? Que ele estava passando, tá? Contou um pouco da menina para o rei, o senhor dele, que no caso era o rei. O rei disse que ia enviar ele a outro rei, no nome dele. O rei disse: vá lá em tal canto, falar com o rei lá, e que eu vou aqui escrever uma carta dizendo que é eu que estou mandando você lá, meu servo, falar com ele, para que ele cure você da sua lepra. Um rei falando com o outro, né? Uma autoridade com a outra, e esse rei aqui, o rei de Naamã, mandou ele lá até falar com o outro rei para que ele fosse curado. Um rei na terra aqui, mora onde? Em um palácio. Um rei, quem não sabe, aprende agora, quem escutou ajuda. Um rei mora onde? Em um palácio. Você sabia que Deus, Ele se faz presente mais na sua humilde residência, seja lá como ela for. Ela pode ser um barraco caindo de pedaço. Foi naquelas casinhas que nós brincávamos antigamente, né? Botava, ainda me lembro, 4 cabos de vassoura, um pano em cima e árvore de arra de pano. Se você mora numa casa dessa ali, você é um servo de Deus ou uma serva de Deus, Deus habita lá, se faz presente mais lá do que em grandes palácios. Glória a Deus. Não adianta morar em grande palácio e não ter paz e não ter Deus. Melhor não morar numa humilde residência e ter Deus. Amém. O restante é complemento. Eu agradeço a Deus, lógico, estou murmurando, eu agradeço muito a Deus onde eu moro, né? Deus me concedeu. Eu não fui atrás, Deus mandou, enfim. Porque a Bíblia diz que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu plantei, colhi e ainda estou colhendo. Amém? Cheguei na igreja aqui, quem não sabe, né? Porque alguns podem ver assim: irmão Leandro mora numa casa assim, tem um carro, tem uma moto. Sim, eu cheguei aqui, mas não consegui entrar na igreja, só para você entender. Ali tinha um degrau, quase que eu não desci o degrau. E alguém ainda estava me segurando, porque eu tinha feito a cirurgia, né, no coração, e cheguei assim, ó, alguém ainda me segurando. Eu não me lembro quem era, mas um obreiro me ajudou a entrar e a descer o degrau, bem devagarzinho. Porque se eu piso com força, dói aqui. Então eu cheguei, no popular dizendo, puxando uma cachorrinha, não tinha nada. E comecei a fazer a obra de Deus, enfim, hoje, com a glória de Deus, se você vê alguém vitorioso assim, não olha porque ele tem, não. Olha porque ele fez, para que procura fazer melhor do que ele. Aí você vai ter a bênção melhor do que a dele. Entendeu? Porque é muito fácil a gente olhar assim para o nosso pastor, né? A igreja, muitas pessoas chegam aqui para visitar a igreja e dizem: eita, a igreja lá é grande, né? Bonita, né? Mas não vê o que o pastor passou, né? Ele sempre me dá uma força, porque eu digo lá: pastor, tem tantas pessoas congregando e tal, estamos pelejando. O mesmo espírito que habita aqui está indo para lá, vocês acreditam? A gente ganha alma, vem um crente, filho de qualquer cor, que não sei que crente é esse. Chama a pessoa, ele já outra igreja, vocês acreditam? Da mesma cor, eu estou passando lá. Quando eu passo lá, eu lembro do pastor. É sério. Pessoas do mundo que acabam de sair do presídio. Tinha um lá que acabou de sair pouco tempo, estava com uns 2 meses e saiu do presídio. Fomos lá, não foi, Nazaré?
Se é verdade, dá uma glória a Deus aí. Fomos lá, conversando com ele, abracemos, acolhendo. Tal. O cara foi. Passou uns 15 dias conversando com a gente. O cara estava, igual o pastor fala, o peixe está tratado, bem, num ponto de torrar, vem outro e leva. Foi, não levaram o cara para outra igreja? E o cara foi. Foi só visitar. Dessa visita, tu acha que ele se firmou? Até hoje. Quando ele passa lá, pastor, eu vou Nazaré, qualquer dia eu venho aí, viu? Por quê? Foi para lá, não se estabilizou, ficou com vergonha de voltar. O mesmo espírito que age aqui. Pastor conquista as pessoas, e um filho do cão, ou um filho de uma cor. Ninguém sabe se nem eu acho que do jeito que está o mundo aí, ninguém sabe se nem o cão é homem ou é mulher. Não é cão, é cor. Quer dizer, ele não é nenhum, né? Que ele é espírito, né? Espírito não tem sexo, né? Ele age numa área determinada, mas sexo mesmo o espírito não tem. Entendeu? É cão, é cor, é qualquer diabo aí. Capeta, satanás. Difícil, né? Difícil. O evangelho é complicado. Só Deus sabe o que a gente passa. Só Deus sabe, Deus e um sacerdote, um líder de uma igreja que sabe o que ele passa na pele. Você está assim na porta da igreja, conquista pessoas. Na hora do culto, assim, antes do culto começar 10 minutinhos, e a pessoa está, o seu vizinho está bem arrumadinho, pronto para entrar na igreja. Sai outro crente, chama ele na porta da igreja, e você olhar assim e ter que engolir melancia. Nesse dia eu vi que eu me converti, porque ele tinha que me falar. Por que você não chamou ele quando ele estava no mundo? O cara estava bom, arrumado, bem bonitinho, né? Na minha frente, assim, sabe assim? Eu me senti assim, como é que se diz? Um pastor que está com a ovelha ali, conversando com ela, aí vem um lobo e leva, e ele fica assim, olhando assim, tá vendo nada. Foi o que eu me senti. Esse é o segundo, né, que eu estou contando. Vocês acham que eles estão na igreja, esse está na igreja hoje? Também não. Tem outra que eu não me lembro. Me preocupado. Lá. As duas, mãe e filha. Já uns 5 membros chegam lá para congregar com gente, com nós. Chega um filho do cão ou uma filha da cor, leva para outra igreja e não volta mais. E também não fica lá. Sabe por que não fica lá? Porque a Bíblia diz que a casa subdividida, ela não. A casa dividida, ela não subsiste. Nós somos morada e habitação do Espírito Santo. Amém. Por isso que o pastor não gosta que você vá para outra igreja. Porque você recebe uma palavra aqui, saiu daqui, você é comparado a uma planta. Aqui você está sendo enraizada e regada, que é a palavra. Amém? Amém. Quando você vai para outra igreja, a planta sai da terra, que é a terra, é a igreja. Amém? E lá, mais que seja um pouco tempo, mas ela é plantada em outra terra. Depois volta para cá. Vai chegar um momento que ela vai morrer, porque não cria raiz. Quando está criando raiz, sai, vai para outra, vai para outra, vai para outra. De repente morre. Porque tem que criar raiz. Amém? Não estou dizendo que é proibido ir para outra igreja. Tem eventos que um líder convida, né? Vamos ali visitar, porque nós, como crentes, temos que apoiar o trabalho do outro, que quando nós tivermos um trabalho aqui, o outro vinha apoiar. Amém? Estou falando, um dia que tem culto, vai para outra igreja. Aí. Amém? Amém. Vamos para cá. Vamos ler o 5 mais uma vez. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Agora nós vamos ler o 7. O outro rei que recebeu a carta e recebeu Naamã.
Se zangou, viu ele? Se zangou na razão. Se zangou, eu digo assim, se zangou no linguajar de hoje, né? Mas segundo a Bíblia, ele se irou. Por quê? Vamos ler. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este, falando do outro rei, né, envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Quem entende? Glória a Deus. Olha aqui para mim. Um rei que recebeu a carta e recebeu Naamã, o que ele deduziu? Que o outro rei estava pensando que ele era Deus. E ele não quis se colocar no lugar. Ora, acabou fora, tá certo. Eu também fazia o mesmo. Ele era rei, não era sacerdote, não era profeta. Já vamos falar do profeta, aí você vê a diferença. Amém? Amém. Então ele entendeu ali que estavam querendo botar ele no lugar de Deus e ele não queria ficar no lugar de Deus, que ele sabia, não é besta. Então ele se irou. Quando ele rasgou as vestes, na época quem se irava, como se rasgava a veste, era um modo de se mostrar que você estava irada e rasgava as vestes. Os homens na época rasgavam as vestes. E nós sabemos que, várias vezes eu já falei aqui, Satanás é imitador de Cristo, não é verdade? O Hulk, quando ele se ira, ele rasga o quê? Rasga o quê? Tudo hoje tem base bíblica. Mas além do Satanás ter imitador, mas ele imita muito feio, né? Um homem verde. Esses ali, olha os Hulk de Jesus ali, ó, tudo de verde ali, ó. Satanás vier, eles... eu te repreendo em nome de Jesus. Ali é os Hulk de Jesus. Hulk gospel. Vamos lá. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as suas vestes? Eliseu interrogou o rei, né? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Gente, nem eu tinha prestado atenção. Presta atenção aqui agora. Qualquer coisa que acontece nas nossas vidas ou lá fora, ninguém perde a oportunidade para ir contar para alguém, né? Incrível, incrível. Até na Bíblia. Quer ver? Vamos ler aqui o 7. Vai para você ver. O 7 é? Não, o 8. Como é a primeira palavra que tem no versículo 8? Eu vou falar de 1 a 3, você só lê até lê até Eliseu, homem de Deus. Lê só a primeira palavra, vai. 1, 2, 3. Só a primeira. Ele fez o quê? A Bíblia diz o quê? Ele ouvindo. Se ele ouviu, alguém contou para ele, né? Ninguém perde, fica observando qualquer situação para... No dia de hoje não é difícil não. Se o pastor fosse pegar o pé da letra que as pessoas levam por ouvido dele, eu acho que ele já tinha ido para a glória. Porque o pessoal enche a cabeça dele de mexerica, de besteral, de fofoca, de imundícia. Parece que as pessoas não reconhecem mais nem ele como um pastor. Parece que ele é o ouvido de mercador. Mercador é? Não, ouvido de pinico. O pessoal só ri falar. Aquele que bota dentro do pinico, pronto. Eu não posso falar que eu estou no altar, né? Pinico eu posso, pinico é uma vasilha. Não, é uma vasilha. Eu não posso falar o que bota dentro, né? No altar não. Amém? Amém. O pessoal pensa que o ouvido dele é isso. O ouvido para falar besteira. Às vezes deixa ele descansar ali dentro. O tempo que ele tem para descansar é na hora do almoço. E não deixa.
sério, gente. Eu não estou aqui não, mas eu sei, porque eu morei aqui 4 anos. Eu acredito que não mudou não. Eu não sou Deus não, mas eu acredito que não mudou não. Quando eu morava aqui não era tanta gente com os mesmos problemas todo dia. Hoje já tem. E o pior de tudo que, gente, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou aqui radicalizando, dizendo que quando nós temos problema, ou acontece alguma coisa com fulano, com ciclano, a gente tenta resolver, não consegue. A Bíblia diz que tem que trazer para quem partiu o menino no meio? Para o profeta, para o pastor, para o rei, que é o líder. Amém? Amém. Traz ao pastor que vai lá e resolve. Está entendendo? Não estou dizendo que não é. O que eu estou querendo dizer é que são as mesmas pessoas todo dia e será possível o mesmo assunto. O problema não é trazer para o pastor, o problema é a pessoa querer se libertar para resolver o problema. Não adianta eu trazer um problema para o pastor e amanhã no outro culto eu vim trazer o mesmo problema, no outro dia eu vim o mesmo problema, na outra semana o mesmo problema. O problema não é eu contar para o pastor, o problema é eu se redimir, eu me converter, é eu mudar. Amém? Amém. Porque às vezes a gente traz um problema para o pastor diz pelo Espírito Santo, diz ali a solução, diz a saída, faça assim, assim. A pessoa faz tudo contrário e depois vem contar a mesma história. Dá vontade de mandar para onde, hein? Lá para um xixinho, não? Vai para Brasília, né? Eu tô com quem? Pelo amor de Deus. Oração não liberta ninguém. Oração restaura, cura. Que liberte a pessoa. Nós ler a palavra, escutar a palavra e principalmente obedecer a palavra. Isso liberta. Aí depois nós podemos chegar no pastor aqui. Pronto. Amém? E não todo dia vir só com história. Tá, tem que ser um Facebook. O Facebook aqui tem um nome, né? História. Dá vontade de chamar os irmãos Face. Pastor é um ser humano, gente. Nós estamos aqui para ajudar ele. Amém? Amém. Quando nós temos problema gravíssimo, pode trazer para ele. Para ele dar pelo Espírito Santo a solução e tentar resolver. Mas nós temos que fazer a nossa parte, porque a Bíblia diz que a oração, a fé sem a obra, ela é morta. Amém? Amém. Vamos lá. O 9, né? Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo eita agora. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e ficará limpo. Quem pode glorificar? Glória a Deus. Quer ver mais um orgulho que foi quebrado aqui de Naamã? Por ele ser uma autoridade na época, comandante de um exército. Eu vou só narrar, mas a Bíblia diz na sequência, entendeu? Ele achou o quê? Que ia chegar lá, que o profeta Eliseu ia receber ele, opa, rei, o comandante, e aí o que você precisa e tal, né? Porque onde chega um comandante, chega aquela comitiva, né? Chamados babão de plantão. O pessoal chama de comitiva, mas é mais reconhecido como babão. Não é assim? Amém. Porém, ele pensou que com o servo de Deus ia ser a mesma coisa. Eliseu ia, opa, o que você quer aqui na minha casa e tal. Eliseu nem recebeu ele. Mandou um mensageiro, em outras palavras. Digamos que o pastor é Eliseu, ele mandou um de nós obreiros ir lá, vai lá fora, dá o recado a esse cara ali, que ele faça assim, 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 e vá ali na lagoa também, mergulhe 7 vezes. Estou trazendo a história por dia de hoje. Amém? Amém. Nem recebeu. Deixar de ser besta. Para ele reconhecer que a autoridade e o que ele tem lá no mundo, para Deus não vale nada. É igual um dia chegou um coronel aqui, numa época de eleição, ele estava candidato a prefeito. Chegou um coronel aqui. Não, seu coronel, pastor, suba aqui, sente aqui. Não.
lá do coronel da porta para fora, aqui dentro é ovelha. Sentou ali e assistiu a pregação normal. Tá certo? Amém? Agora, se chega um pastor, aí sim é outra coisa. Ô, meu pastor, suba aqui, sente aqui. É outra coisa, porque o reino aqui é espiritual, não é carnal. Você entendeu a diferença aí? Lindo, né? A palavra de Deus. E Naamã pensou que ia ser bem recebido pelo profeta. Quer dizer, foi bem recebido, ele não foi recebido dentro da casa como ele pensava que ia ser recebido. Agora, com toda sinceridade, olha o que a Bíblia diz, que ele chegou com cavalo, com carros, homens, acabamos de ler, verdade? Já pensou chegar aí, presidente da república, ou então o próprio ministro que chegar aí na frente da igreja, com aquela comitiva todinha. Ei, quero falar com o pastor aí que eu estou com depressão, estou com uma tristeza, uma angústia, quero ser curado. Pastor, diga ele que vai lá onde ele mora, lá em Brasília, procura uma igreja lá, vai ter um mergulho lá 7 vezes, vai congregar 7 cultos, pronto, né? Ia ficar magia não aí, você nem recebia que não. Eu acho que ele ia olhar assim, pastorzinho aí nojento, a igreja tão pequenininha, ele nem me vê. Acho que ia pensar isso, né? Não? Estou trazendo para o dia de hoje a história, mas não é verdade? Com certeza o orgulho de Naamã aqui, mais um dos orgulhos dele foi quebrado. Porque ele viu que nem todo mundo estava ali subordinado a ele, ou em outras palavras, babando ele, né? Enfim, vamos ver o que aconteceu em sequência. 2 Reis 5, agora o versículo 9. Vamos ler o 9 uma vez, aí nós vamos até o 7, o 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos. Quem tinha cavalo na época é como se tivesse uma Hilux hoje, viu? E os seus carros. E parou, quem tinha carro na época é como se tivesse aquela bicha que abre as portas, que é bem grandona, não naquele final. Não, que tem televisão, tem frigobar dentro. Limousine, né? Pronto, quem tinha carro, você como se essa limousine hoje, é rico. Quem tinha cavalo, camelo, como se fosse uma Hilux hoje. Mas vamos lá. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Agora, olha o que eu estava comentando. O 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, aqui Naamã falando de Eliseu, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria olha aqui para mim, Naamã, apesar de ser comandante,